Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia, professor. O áudio está beleza? Sim. Tá me ouvindo? Tô ouvindo, tá beleza. Tá, a imagem tá beleza aí, pessoal? Acho que sim. Tá beleza? Tá. Então vamos esperar uns minutinhos, né? Para o pessoal terminar de chegar aí para a gente ver. Deixa eu ver quantos participantes. Todo mundo, eu quero que o pessoal que vai entrando aí vá ligando as câmeras, pessoal. Câmera ligada, não deixa a câmera desligada, não, porque a gente está observando isso, tá? Alunos com câmera desligada, não, a reunião, câmera ligada, certo? O áudio até tudo bem, mas a câmera ligada. Esperar um pouquinho para ver, senão a gente tem que tirar esses participantes com câmera desligada, porque como é que participa de reunião com câmera desligada? Mais alguns minutos para a gente iniciar. Deixa eu ver quantos participantes nós temos aqui. Por enquanto, só 6. Vamos esperar um pouquinho. Olha, a reunião está sendo gravada, então a gente vai depois estar relacionando o nome de quem está participando lá no chat depois, tá? Então, assim, por isso estou falando para vocês, a gente tem que ficar com as câmeras ligadas durante a reunião. Eu estou vendo aí, ó, Augusto Otávio, Geisiele, Maria Eduarda, tudo com as câmeras ligadas. Vamos ligar as câmeras para a gente participar. Mais alguns instantes. Tá. Vamos lá, então? Vamos iniciar a nossa reunião? Só que eu vou pedir mais uma vez aí para o pessoal ligar a câmera. Deixa eu falar os nomes de quem está com as câmeras ligadas por enquanto. Entrou pouco aluno ainda, estou aguardando um pouco mais, mas nós temos o Thiago, nós temos a Maria Eduarda, Maia, nós temos a Geisiele e o Augusto que estão com as câmeras desligadas. Vamos ligar as câmeras para a gente, né, para a gente participar da reunião. Todo mundo, câmera ligada. Estão ouvindo? O áudio está beleza, pessoal? Sim. Tá. Sim, Então, professor. eu peço para vocês que deixem essas câmeras realmente ligadas, porque a gente, a gente vai estar olhando isso depois, tá? Vamos lá, então. Eu vou virar aqui, eu vou virar o celular aqui, a gente conversar um pouquinho aqui. Olha, pessoal, nós falamos sobre ângulos, sobre triângulos na última aula, e hoje, de certa forma, a gente vai arrematar a questão a questão de estudo de ângulos internos de triângulo.
e vamos começar a falar sobre o ângulo externo também. Então, vamos lá. Eu preparei um material para vocês que a gente vai passar para vocês. Então, olha só. Eu vou estar compartilhando uma tela. Vocês estão vendo essa tela aí, pessoal? Compartilhada? Geisiel, está vendo aí a tela compartilhada? Esse material? Sim. Tá. Vamos acordar, gente. Vamos ligar as câmeras aí, porque é importante para a gente. Vamos lá, deixa eu dar uma olhada aqui como é que está o pessoal. Liga as câmeras, porque 7h30, né? Vamos lá, vamos ligar. Tá. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui para a gente compartilhar essa tela. Opa, ficou grande demais aqui, ué. Tá. Ficou melhor aí agora? Vamos lá. Geometria do segundo ano. Ângulos internos e externos de um triângulo. Na última aula, nós falamos sobre ângulos internos. Aqui a gente vai fechar o assunto de ângulos internos e depois a gente vai falar sobre os ângulos externos. Então, vamos lá. Olha, na geometria plana, esse material aí, eu quero que vocês tenham ele aí, vocês podem estar printando aí, né? Porque é um material que vai resumir esse estudo. Na geometria plana, os triângulos, na verdade, são polígonos formados por 3 lados. A gente viu isso, né, na aula passada. E isso é um conteúdo, de certa forma, revisão. E considerados uma das figuras mais simples. Por que o triângulo, né, é considerado uma das figuras mais simples? O triângulo, ele é a figura que é a única figura, né, que apresenta 3 lados. Ou seja, é o triângulo de menor quantidade de lados e ângulos que nós temos. Apesar disso, como está dizendo aqui no texto, mesmo possuindo o menor número de lados possível para um polígono, essa figura, o triângulo, ele tem algumas propriedades, né, que são características muito complexas e bastante utilizadas pela matemática. Então, a matemática, isso aqui é um texto de fechamento do conteúdo nosso. A matemática, então, nós temos aí, o triângulo é uma ferramenta de cálculo muito utilizado na matemática, né? Por exemplo, nós vamos entrar futuramente nisso, a parte que envolve a trigonometria no triângulo retângulo, né? O teorema de Pitágoras, os ângulos que nós estamos estudando em si aqui. Então, o triângulo, de certa forma, é uma figura muito, mas muito importante na matemática. E, né, nós temos alguns cálculos aí, né, como eu disse aí, que são destinados especificamente algumas fórmulas ao triângulo. Antes de tudo, é preciso saber que um triângulo possui 3 lados, lógico, possui 3 ângulos internos, cuja soma, como nós vimos na aula passada, são quantos graus, gente? Hein, pessoal? Deixa eu fazer perguntas para alguns alunos. Augusto, 180. Otávio. Augusto, Otávio. O triângulo apresenta quantos graus somando seus 3 ângulos internos? 360? 360. Tá. Vamos lá, vou pegar aqui. A Geisiel, o triângulo, nós vimos na aula passada que eles se classificam em 3 tipos em relação a lados. Quais são eles? Eu não lembro, professor. Não? Triângulo isósceles, escaleno e equilátero, né? Pessoal, vamos ligar as câmeras de vocês, vamos ligar as câmeras, senão a gente tem pouco aluno, a gente tira aluno, fica pior, fica menos, tá? Vamos lá, então. O que nós temos aqui? Sendo assim, se considerarmos um triângulo x, y, z, cujos ângulos internos são os 3 ângulos x e z, teremos a soma dos 3 ângulos x mais o y mais o z igual a quem? 180. Então, pessoal,
essa é uma das propriedades do triângulo. A soma dos ângulos internos equivale a 180 graus. Beleza isso aí? Revisando o que nós vimos ontem. Aí eu fiz alguns exemplos aqui. Coloquei este triângulo aqui, ó. Só de olhar para este triângulo aqui, nós já sabemos o valor de quem? De x. Se eu perguntar para vocês, presta atenção, todo mundo, deixa eu ver quantos participantes nós temos. O povo tá. Se eu perguntar para vocês, qual a soma desses três ângulos internos? Hein, gente? Qual é a soma dos três ângulos internos? Vamos lá? 100 e quanto? A soma dos três ângulos é 180 graus, né? 180 graus. Bom, então, 60, 60 e 60. X, então, vale 60 graus. Ou seja, pessoal, se eu for analisar esse triângulo aqui, né, ele teria que ser um triângulo um pouco mais aberto aqui, quer ver? Ele teria que ser um triângulo assim, ó, tá vendo? Por que ele teria que ser um triângulo desse jeito aqui, pessoal? Devido às proporções do ângulo, né, aqui seria, né, o mais correto, 60 graus. Então, ele é um triângulo. Que triângulo que é esse, pessoal? Tem três ângulos de mesma medida. Ele também vai ter o quê? Os seus três lados também de quê, pessoal? Na mesma medida. Da mesma medida, certinho. Então, tá. Bom, aí nós temos aqui alguns exemplos. Olha, exemplo aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Em relação a esse ainda. Olha aqui, ó. Sabendo que a soma dos três ângulos é 180, se eu somar 60 mais 60 que está lá em cima, mais x, que é igual a quem? 180 graus. Aí, ó, 60 mais 60, 120, mais x, 180. Passa 120 para cá negativo, isola o x de cá, 180 menos o 120 que passa para cá, vai dar x igual a 60 graus. Então, muito tranquilo isso aí. Beleza. Em relação aos ângulos internos, tá beleza. Só que nós temos, pessoal, um teorema em relação ao ângulo externo. Estão vendo esse ângulo D que eu estou circulando aqui, ó? Esse ângulo D? Esse ângulo D aqui, ele é um ângulo interno ou um ângulo externo, pessoal? Olha aí. Externo. Ângulo externo. Né? Os ângulos internos são quais ângulos? O ângulo A, o ângulo B e o ângulo C. Né? O ângulo A, eu chamo ele de consecutivo do ângulo C. O ângulo B, eu chamo ele de consecutivo do ângulo C. Só que o ângulo A e o ângulo B, eles são adjacentes ao ângulo C. Então, o ângulo A e o ângulo B é adjacente ao ângulo C. Então, vamos ver o teorema aqui, ó. O que diz o teorema, na verdade? Olha, já o teorema da soma dos ângulos externos de um triângulo diz que a soma de um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Então, nós temos aqui, ó, o ângulo A e o ângulo B, né? Se eu somar A mais B, eu vou ter o valor de quem? Do ângulo quem aqui? Do ângulo D. Ó, A é consecutivo de C, B é consecutivo de C. Agora, o A e o B, ele é não adjacente ao ângulo externo aqui, ó. Então, se eu somar A mais B, eu vou ter o valor de quem? O ângulo D. Ou seja, o ângulo D é externo, eu vou somar os dois ângulos que estão lá do outro lado, ó. A mais B. Tá, olha o que diz o teorema. Já o teorema da soma dos ângulos externos de um triângulo diz que a soma de um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, ou seja, não vizinhos. Tá? Então, esses dois ângulos não são vizinhos de quem? Do ângulo D. Então, vamos lá. Vamos descer um pouquinho aqui.
sendo A, né, que está lá em cima, B e o C, os ângulos internos do triângulo. E D, o ângulo que? Externo. Esse D aqui é o ângulo externo. O valor de D é igual à soma de quem? De A, é a soma do ângulo A mais o ângulo quem? B. Se eu somar A mais B, eu vou ter o valor de quem? Do ângulo D. Né? Beleza? Entendido isso aí, pessoal? Sim. Deixa eu ver aqui. Mas tem pouca gente participando hoje, viu? Beleza, né? Vamos lá, então. Deixa eu continuar aqui, então. Deixa eu abaixar um pouco aqui. Vamos lá. Tá, olha um exemplo aqui prático, então, aqui para vocês verem. Eu tenho o ângulo alfa aqui, ó. E tem os dois ângulos que são não adjacentes a ele. Ele está aqui, os outros, ó, não são vizinhos dele. O ângulo vizinho dele é esse aqui, ó. O ângulo vizinho dele. Então, esse ângulo é não adjacente ao ângulo alfa. Ó, aí tá assim, ó. Sabendo que o valor de interrogação, essa interrogação refere-se a qual ângulo? Ao ângulo alfa, ó, é igual à soma dos seus dois ângulos internos. Tá. Então, o ângulo alfa, que é a interrogação, é igual a quem? 60 mais quem? Mais 40. 60 mais 40 é igual a quem, pessoal? Sim. Igual a 100. Sim. Então, quanto é que vale o ângulo alfa aqui? Vale 100 graus. 80 vale graus. quanto o ângulo alfa? 80. 80 graus. Não, o ângulo alfa aqui, quanto é que mede ele? 100. 100 graus. 100 graus. Quanto é que mede esse ângulo de dentro aqui, se eu for analisar? 80. 80. Muito bem. Por quê? O ângulo alfa mais o ângulo externo mais o ângulo interno, que é vizinho dele, consecutivo, é igual a 180 graus. Então, se eu somar o ângulo alfa com o ângulo interno aqui, ó, que é consecutivo, que é vizinho, eles são vizinhos, dá 180. Se o alfa é igual a 60 mais 40, que dá 100, aqui, ó, então, o ângulo interno tem que medir quanto? 80 graus. Então, pessoal, essa parte da matemática ela é muito de análise, é de muita interpretação. Então, a gente tem que, às vezes, analisar, nem cálculo você faz. A gente não fez praticamente cálculo escrito aqui, a gente fez cálculo mental. Então, muitas vezes, a resposta ela está mais a nível de interpretação, né, do que propriamente fazer muito cálculo. Aqui a gente fez o quê? Comparou, olhou esse ângulo, somou os dois, achou 100 graus para cá. Então, aqui dentro tem que valer 80 graus. Beleza isso aí? Posso descer? Sim. Tá. Pode. Aí eu coloquei alguns exercícios aqui. Como exemplo, até resolvido para a gente acompanhar passo a passo. Alguns simplesinhos, depois vai alguns mais complicadinhos. Mas todos, na verdade, como é um conteúdo, né, de revisão, nós temos, então, aí um exercício mais que vocês vão entender. Encontre o valor do ângulo X. Aí eu vou descer no triângulo aqui. Eu tenho X, 90 e 30. De novo, mentalmente eu já sei o valor de quem? De De X. X. Então tá. Quanto é que vale esse X aqui? 70 graus. Se eu fosse perguntar para vocês aqui, esse triângulo está na proporção correta desse jeito aí? Tá, gente? Não. Esse ângulo não está menor do que esse, se for olhar? Sim. Tá. Se eu pegar esse... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Só um minutinho. Tá com som, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Mexer com ele aqui. Não estou conseguindo. Aqui embaixo. Aqui, ó. Deixa eu pegar o de baixo aqui. Não estou achando o de baixo. Aqui, ó. Se eu fizer assim com esse triângulo, olha só. Fica mais correto?
Sim ou não? Olha, aqui Sim. não aumentou a angulação aqui? O ângulo não aumentou? Então, na verdade, eu estou deixando assim, mexendo para vocês verem. Ó, 90 mais 30, 120. Sobrou quanto para cá? 60. Olha aqui o cálculo, ó. 90 mais 30 mais x igual a 180. Ó, 90 mais 30 dá 120. Você passa o 120 para cá, 180 menos 120. X é quantos graus aqui, ó? 60 graus. Então, na verdade, a gente faz mentalmente. Deixa eu apagar isso. Aqui, ó, descendo um pouco mais. Tá tranquilo isso aí? Não tá? Tá. Agora eu quero ver com vocês aqui. Encontrar o valor das três letras, x, y e z. Tá. Vou perguntar primeiro pelo x. Quanto é que vale o x aqui, pessoal? Hein, gente? Qual o valor de x? 45. Ó, esse 75 somado com o x tem que dar quantos graus? 45. Pensa bem. Isso aqui é um ângulo de meia volta, ó. X mais 75 tem que dar quantos graus que eu falei agorinha? 180. 180. 180. Então, qual deve ser o valor desse x aqui? 45. 45 mais 75 dá 180? Ah, não. Quanto que vai? É bem maior, né? Qual o valor dele, então? Espera aí. Olha só para vocês verem aqui embaixo. Ó. X mais 75 é igual a quem? Tem que dar 105. 180. Pera. Olha para vocês verem aqui embaixo. Eu estou com o mouse bem em cima aqui. Ó. X mais 75 igual a 180. Passa 75 para cá. X igual a quem aqui? 105. 5. Tá, 105. Se aqui for, ó, 120 graus, quanto é que mede o Y aqui? 108. Oh, $180? Não. 120 mais Y é igual a 180. Quanto é que tem que ser o Y, então? 60. 40 graus? 60. 60 graus. Ó. 60 mais 120, 180. Tá certo? Certo. Então, olha só a conta lá embaixo. Olha para vocês verem. Ó. Olha aqui. Olha só. Y. Tá aqui o Y, mais 120 é igual a quem? 180. Olha aqui para vocês verem, ó. Essa continha aqui, ó. Montei a equação aqui. Então, vamos lá. Então, olha, eu passo 120 para cá. Y tem que ser quanto aqui, então? 60. 60. Então, se aqui vale 105, aqui vale 60. Eu já sei o valor desse, não sei, ó, do Z. Por quê? Se somar X mais Y mais Z, tem que dar quanto aqui dentro? 15. Não. Se somar os tá. três anos, tem que dar quanto? 180. 180. Então, vamos descer um pouquinho aqui. Olha. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. X mais Y mais Z igual a 180. Nós vimos que o X é 105, que o Y é 60 e o Z é que eu quero descobrir. Né? Então, olha, eu vou passar, então, ó, 105 mais 60 dá 165. Isso aqui, ó, isso aqui dá 165, ó, somado. Então, eu passo ele para cá, negativo. Z é igual a quem? 180 menos quem? 165. Quanto que vale o Z, então, gente? 15. 15 graus. Nas proporções nossas, esse triângulo está correto, observando o tamanho dos ângulos aqui? Se o Z vale 15 graus? Sim. Olha, nota que o ângulo Z
o ângulo aqui, a abertura, se for analisar a figura, está maior que o Y. No entanto, o Y aqui deu 60 graus e o Z deu quanto nós falamos aqui? 15, não foi? 15. Pois é. Então, a figura não está nas suas devidas proporções. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Então, se eu fizer assim com ele, ó, assim não, acho que tem que ser aqui. Ó. Aqui não vai dar para fazer igual o outro, mas aqui embaixo eu acho que dá. Peraí. Se eu fizer assim com ele, ó, e eu tento diminuir o ângulo, mas ele não vai dar para mim fazer igual eu fiz com o outro. Olha para vocês verem. Porque a figura não foi feita nas suas devidas proporções. Mas aqui é 60, aqui é 15 e aqui é quanto? 105. Tudo calculado, pessoal, tudo baseado em quê? Em interpretação, né? Mas nós temos as equações correspondentes aí abaixo. Posso descer mais? Pode. Tá. Então, vamos lá. Vamos ligar as câmeras aí, todo mundo está entrando, por favor. Vamos lá, liga as câmeras, porque senão fica difícil. Aí todo mundo com câmera desligada. Tá. Vamos lá, gente. Deixa eu... Aqui, ó. De novo, um exemplo que de cabeça a gente já faz. Quanto que mede o X? Ó? 80 mais 30. 80 mais 30. 110 graus. 110. 110. Quanto que tem que ser o X aqui, então? 70. 70 graus. 70 graus. Muito bem, 70 graus. Olha a equação. X mais 80 mais 30 igual a quem? 180. Aí passa 80 e 30 para cá, negativo. X é igual a quem? 70 graus. Interpretação pura. Tá? Mais um pique aqui. Agora, esse aqui, ó. De novo. Né? Eu tenho aqui que montar a equação, porque aqui de cabeça, dificilmente eu vou fazer, né? Às vezes a gente faz, na verdade a gente faz, mas é um pouco mais complicado, né? Porque eu tenho aqui números maiores que 1 antes do x, os coeficiente é 4, o coeficiente é 5. Então, nós temos 45, 5x e 4x. Se eu somar esses três ângulos, como eu estou somando aqui, ó, eu vou ter que igualar e montar uma equação, igualar ele a quantos graus? 180 graus. Então, ó, eu passo 45 para cá, negativo, e nós temos 5x mais 4x dá quanto? 9x. 180 menos 45 dá 135. Aí o 9, como está multiplicando, ele vai passar para cá o quê? Dividindo. 135 dividido por 9 dá quantos graus, gente? 15 graus. graus. Esse aqui, vocês conseguiriam fazer de cabeça? Eu não. Pois é. Então, é o seguinte, quando a gente tem uma situação um pouco mais complexa, pessoal, foi entrando aí, vamos entrando com as câmeras ligadas, ok? E, ó, quando a gente tem uma situação um pouco mais complexa, né, que envolve números maiores aqui nos coeficientes, igual 5 e 4x aqui, ó, o certo é montar a equação para a gente não cair em erro. Mas, às vezes, dá para a gente fazer, né, de cabeça. Quem tem um pouco mais de facilidade em divisão, em multiplicação. Olha só esse aqui agora, ó. Presta atenção, então, aqui. Calcule o valor de x. Eu quero achar o valor desse x, que é o mesmo valor que esse. Resposta já está aqui. Né? X vale 20. Mas olha o que a gente fez. Pelo teorema do ângulo externo. Olha só aqui. Eu peguei 4x mais 2x. Eu disse agora há pouco que se eu somar os dois ângulos não adjacentes ao ângulo externo, se eu somar os dois ângulos que não são vizinhos aqui do 120, que é o ângulo externo, 120 não é o ângulo externo, pessoal? Deixa eu até arrumar esse negócio aqui, porque ele ficou um pouco desproporcional. E eu vou deixar mais ou menos assim. Tá. Apareceu um recado aqui que a reunião vai acabar em 10 minutos. Vamos ver. Olha só.
que nós temos aqui? Se eu somar esse ângulo com 4x mais 2x, eu vou encontrar um ângulo, eu vou encontrar um ângulo de 120 graus. O ângulo externo, ele é igual à soma dos dois outros, que não são vizinhos, que não são adjacentes a ele. Então, pessoal, presta atenção. É um outro teorema, é uma outra regra que nós temos. Nós temos duas regras estudadas já, ó, dois teoremas. A soma dos ângulos internos é igual a 180 graus do triângulo, né? E a soma dos dois ângulos não adjacente ao ângulo externo, a soma dos dois ângulos que não são vizinhos dele, é igual a 120 aqui, ó, que é o ângulo externo. Então, eu posso somar 4x mais 2x, que está aqui, ó, 4x mais 2x, que é igual a quem? 120. 4x mais 2x é igual a 120. 4x mais 2x dá 6x, né? Se dá 6x, deixa eu ver como é que está aqui. Ah, não, só tem alguns alunos aí. Eu vou olhar e vou pontuar quem é que está com as câmeras ligadas, desligadas, diferente. Eu tenho tudo depois no chat aí, eu vou dar uma olhada lá. Quem está com a câmera desligada, eu vou tirar ponto dele na média final, na hora que for fazer a nota. Tá? Porque eu pedi para ligar a câmera e não ligaram. Então, quem está com a câmera ligada, está tudo depois arquivado, está tudo sendo gravado. Eu havia dito para ligar as câmeras, não ligaram, depois isso aí vai ter reflexo na própria nota do aluno, tá? Certinho? Vamos lá, então. Deixa eu voltar aqui, que eu estou olhando quem é que está com essas câmeras ligadas aí, que depois, lá no chat também, a gente tem isso aí tudo. Vamos lá, então. 4x mais 2x, 6x. Né? 6x. Aí passo o 6 para cá dividindo, ó, 120 dividido por 6, x é igual a quanto? 20. X vale 20, né? Então, olha, determinamos o valor do x pelo teorema do ângulo quê? Externo. O ângulo externo, ele equivale à soma dos dois ângulos não adjacente a ele. Ou seja, a soma dos dois ângulos que não são vizinhos dele, né? Então, pessoal, deixa eu dar uma olhada de novo nessas câmeras aqui, que eu estou ligado com isso. Tá. Beleza, pode deixar. Tá. Então, gente, o que eu queria mostrar para vocês em relação a esses triângulos, por enquanto, é isso aí, né? Que a gente acabou de ver aqui. Não se esqueça, nós temos duas regras básicas estudadas. A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 e a soma dos dois ângulos que não são vizinhos do ângulo externo, chamados de não adjacente a ele, né, é igual ao ângulo externo. Somando os dois, tem que dar quanto? 120. Daí nós podemos fazer todos os cálculos. E a regra está aqui, ó. Olha a regrinha do ângulo externo. Aqui ela, ó. Deixa eu achar ela aqui. Essa regrinha aqui, ó. Essa aqui, ó. Já o teorema da soma dos ângulos externos de um triângulo diz que a soma de um ângulo externo é igual à soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Ou seja, não vizinhos. Então, essa parte aqui fala sobre o teorema do ângulo externo. Que eu posso montar uma equação e determinar o valor, né, de x. E olha só, encontrando o valor de x, né, eu podia também encontrar o valor de x aqui usando a soma dos três ângulos. Ó. Se aqui fora é 120, quanto é que mede aqui dentro, gente? Hein? Ó, 120 mais o ângulo de dentro. Quanto que mede aqui dentro? Aqui, ó. 60. 60? Tá. Se eu somasse 4x mais 2x mais 60, eu ia achar também o que aqui? 60. X igual a 20. Aqui, ó. Se eu pegasse 4x mais 2x, aqui dentro não mede 60?
Se eu somasse com 60, daria 180, né? Esse mais o de dentro, né? Aí eu somava 4x mais 2x mais 60, que é igual a 180. Ia dar x igual a 20 também aqui, se nós fôssemos fazer assim. Mas aqui não é para fazer assim, aqui é para fazer a soma dos ângulos, pelo teorema do ângulo externo. Tudo ok, pessoal, em relação a ângulo interno e ângulo externo? Tudo ok? Tudo entendido? Sim. Sim. Tá. E olha só, pessoal, eu vou falar para vocês o que vai ser vai ser uma avaliação muito séria em relação à câmera fechada. Eu vou olhar depois, eu vou vai ter no chat, mas eu vou printar isso aqui do jeito que está aqui agora. Alunos com câmera fechada, eles vão ficar com a metade da nota dos outros, tá certo? Eu vou fazer isso porque eu acho que está participando, então tem que ter a câmera ligada, tá? Por exemplo, o aluno aí, Celso Henrique, câmera ligada, beleza, né? Vai ter a média integral. Os outros, eu vou fazer a média, né, proporcional em relação a isso. Deixa eu fazer um print aqui de quem está participando, para depois até eu comparar lá com o chat. Tá. Beleza. Só 2 turmas, 23 alunos. Muito bem. Pessoal, alguma dúvida? Na próxima aula a gente vai ver outras coisinhas. Alguma dúvida? Não. Não. Então, muito bem. Hoje a gente teve a nossa segunda aula de geometria. Nós vamos estudar nas próximas aulas, porque vai ter exercício lá na plataforma sobre triângulos ainda, né? Então, aí eu vou estar resolvendo com vocês aqui no quadro também alguns exercícios sobre triângulo na próxima aula. E depois vamos entrar nos quadriláteros, entrar nos outros polígonos. Vamos falar de polígono convexo e polígono não convexo. Vamos aprender ou relembrar como é que constrói um polígono no plano, tanto convexo quanto não convexo, no plano cartesiano. Você vai construir polígonos através de coordenadas cartesianas. Então, a gente vai dar sequência dessa forma no conteúdo. Primeiro, introduzimos o assunto de triângulos, falamos das classificações, vimos a teoria da soma dos ângulos internos. Agora, a gente estudou a teoria do ângulo externo, onde os ângulos não vizinhos, os não adjacentes, somado equivale ao ângulo externo. E assim, pessoal, a gente vai caminhando com o conteúdo. Tudo ok, então, em relação a hoje? Está acabando a aula. Nenhuma dúvida? Não, professor. Não. Então tá. Então, ó, vocês vão ter mais aulas hoje, né? Vocês fiquem ligados no cronograma e também fica ligado lá no Classroom, tem atividade lá de geometria para entregar. Eu postei ela esses dias, tem 7 dias lá para vocês entregar. Fica ligado no prazo, que a gente já vai organizando e colocando nas planilhas quem é que está fazendo, com a nota. E, ó, cuidado, em relação à questão da câmera, eu vou estar olhando e vai refletir realmente na nota essa postura, tá? Então tá. A reunião está acabando, falta menos de 1 minuto. Tudo ok então, pessoal? Até mais.